Bom dia, galera do terceiro ano. Coisa boa estar com vocês mais uma semana, não é? Que Deus abençoe e guarde vocês como a menina dos olhos dele, né? Amém. Pessoal, na semana passada nós aí começamos a estudar sobre os instrumentos musicais. E na semana passada nós vimos aí que o violino e o piano tiveram aí seus tataravós, não é? Vimos que eles possuem uma história. Nós conhecemos aí, eu até coloquei para vocês, né, um vídeo do The Sharp tocando violino e esqueci do vídeo da orquestra que eu coloco hoje, tá bom? Eita, nós! Olha só, no dia de hoje a tia colocou um vídeo na abertura de uma banda de pífano, que nós vamos descobrir que instrumento é esse, tá certo? Mas esse instrumento é muito tradicional aqui no Nordeste, certo? Propriamente também no nosso estado, Pernambuco, ok? Bom, na página 96, eu já vou começar explicando essa aqui pra gente ir para a matéria de hoje, tá bom? Aqui diz o seguinte: existe uma enorme variedade de instrumentos musicais no mundo. Vocês não concordam? Existem vários instrumentos musicais. E aí, tá pedindo o seguinte: com a ajuda de um familiar, pesquise alguns instrumentos na internet, em livros, e aí você vai escolher um que você acha mais interessante. Só pode ser um, tá bom? E aí, no espaço onde tem as linhas, você vai escrever sobre esse instrumento que você escolher, e embaixo, nesse retângulo, você vai ou desenhar ou colar a imagem do instrumento que você escolheu para pesquisar, combinado? Então, vamos embora. Vamos agora na página 97. E aqui na página 97, nós vamos começar a estudar os instrumentos musicais no Brasil, porque até então, na aula passada, tanto o piano como o violino não têm origens aqui, não tem histórias nossas aqui misturadas, não é? Então, vamos aqui acompanhar a leitura e a explicação, tá certo? Vamos lá, página 97 diz o seguinte: os instrumentos musicais chegaram ao Brasil por meio de diferentes fontes. Alguns já faziam parte da cultura dos povos indígenas, como alguns tipos de flautas e chocalhos. Os portugueses trouxeram instrumentos comuns da Europa, como o cavaquinho, a sanfona, o piano e a viola. Os africanos que foram escravizados e forçados a vir para cá trouxeram uma grande variedade de tambores e instrumentos percussivos. Então vamos lá. A história dos instrumentos musicais do nosso país também se mistura com a das pessoas, com a nossa história. Nós sabemos que o nosso país é muito diversificado, não é? Não existe aqui nenhum brasileiro que não tenha alguma mistura no seu sangue. Nós somos um pouco indígenas, nós somos um pouco africanos, nós somos um pouco europeus. O brasileiro é um pouco de tudo. E as nossas músicas e os nossos instrumentos se resultam dessa mistura também. Como vocês viram quando nós estudamos as heranças portuguesas, os azulejos portugueses, vocês viram que eles trouxeram outras coisas também para a nossa convivência do dia a dia, né? A festa folia de reis que vocês pesquisaram, os azulejos portugueses, e agora nós estamos vendo que alguns instrumentos também vieram, nós herdamos esses instrumentos dos portugueses, assim também como nós herdamos muitos instrumentos dos africanos, certo? Então vamos embora. Vamos conhecer um pouco mais sobre dois instrumentos musicais, o violão e o patangombê. Patangombê, na verdade, né? Patangombê. O violão, instrumento de cordas muito popular no Brasil. Todo mundo conhece o violão, né? A origem do violão tem mais de 2.000 anos de história na humanidade e tem como um de seus ancestrais o alaúde, originário da cultura árabe. O violão, como conhecemos hoje, foi desenvolvido por luthiers
na Espanha, onde existem vários mestres violeiros. Luthiers quer dizer o seguinte, pessoas que constroem e reformam instrumentos musicais, tá? Então, nós sabemos aí que o violão, ele foi criado na Espanha, mas isso não impediu aí dele ganhar o mundo, né, gente? Então, vamos lá. Vimos aí também que ele tem um ancestral, um tataravô, é o alaúde. Esse alaúde era utilizado na Idade Média, onde os caras faziam os trovadores, cantavam serenatas, poesias, comédias, tudo cantada nesse alaúde. Quem já assistiu Robin Hood sabe, né? Que tem aqueles instrumentos, parece um banjo, violão pequenininho. Então, esse aí é o ancestral do violão, combinado? E agora embaixo aí da música, das figuras do violão, temos aí do lado a apresentação de um homem tocando o pantangombê. Olha que instrumento diferente, minha gente, na mão dele. Colorido, tem umas coisinhas coloridas, né? Vamos ler aqui um pouquinho sobre ele. O pantangombê, instrumento percussivo. Vamos lá, o que é um instrumento percussivo? O instrumento percussivo é aquele que emite som através do contato das mãos. O tambor, o pantangombê, o pandeiro, né? Vamos embora agora. O instrumento pantangombê, instrumento percussivo que foi criado no estado de Minas Gerais, ele é composto de uma caixa fechada que contém contas, que é tipo umas sementinhas, tá? Dentro. Ao balançar a caixa, as contas batem nas paredes, criando sonoridades, tipo chocalho, né? O pantangombê é muito usado em festejos de congado, uma manifestação religiosa popular bastante comum em Minas Gerais. Alguns instrumentos musicais são mais conhecidos dos brasileiros, pois são do típico gênero, são que fazem parte aí do gênero musical que a gente gosta, que a gente aprecia, certo? Aí o livro dá um exemplo aqui, ó. Por exemplo, quando ouvimos uma música de samba ou pagode, logo percebemos o som de um instrumento chamado pandeiro, não é? Quando toca um forró, a gente escuta logo o som do triângulo, que é um instrumento de percussão também, não é? Coloquemos agora o nosso livro na página 98. E agora, meus queridos e queridas, nós vamos entrar na banda de pífanos, que vem aqui do nosso sertão, formada em 1924, a Orquestra de Pífanos de Caruaru, ou como é mais conhecida, a Banda de Pífanos de Caruaru. Essa banda ganhou, gente, muitos prêmios, tá? E participou de vários festivais e ganhou vários discos, tá? Tia Rosângela, a senhora já falou de pífano. Pífano, o que é pífano? É de comer? Não, minha gente, não é de comer. É de vestir? Piorou. É de tocar. Pífanos são pequenas flautas que ela tem um som mais forte do que aquela flauta convencional, sabe? Ela tem um som mais intenso, tem um som mais estridente até. E aqui, no meio da página, nós temos aí uma escultura do mestre Vitalino, que é um grande artesão também de Caruaru, um grande artista da cultura nordestina, muito famoso, por sinal. Então, de acordo com o que vocês viram lá no início da aula, no vídeo, a banda de pífano é exatamente aquilo que vocês assistiram no início da aula. Aquele sonzinho da flauta misturado ao som de outros instrumentos, mas o grande X mesmo da banda de pífano é a flauta. É essa flauta transversal com um som mais intenso, tá? Chamada de pífano, certo? E aqui tá dizendo o seguinte... Aqui está dizendo embaixo da imagem para a gente formar grupos, mas no momento nós não podemos ter o contato social. Então vamos lá. Individualmente vocês vão pesquisar os instrumentos, a história e as sonoridades, tá? Vamos lá, olha. Formem grupos e pesquisem sobre a banda de pífanos de Caruaru.
investiga os instrumentos, a história e as sonoridades do grupo. Então, o que acontece? Cada integrante da banda de pífano toca um instrumento. E aí, olha só o que vocês vão fazer. Vocês vão pesquisar cada instrumento, a história e a sonoridade de cada instrumento. Vocês podem criar um cartaz ou registrar no caderno mesmo, tá? E depois que você fizer essa investigação e colocar no seu caderno a pesquisa sobre cada instrumento, a sonoridade de cada instrumento, você volta aqui na página 98 e registra o que você mais gostou, certo? Então, nós temos aí duas atividades, a página 96 e a página 98. Mas, no entanto, a página 98 requer um cuidado maior. Você vai ter que pesquisar sobre a banda de pífanos de Caruaru, estudar cada instrumento que tem ali, verificar a sonoridade de cada instrumento e registrar aqui na página 98 aquilo que você mais achou interessante ou aquilo que você mais gostou, tá certo? Não esqueça de registrar sua pesquisa no caderno, a pesquisa completa da banda de pífano de Caruaru, certo? Combinado? E lembrando que na página 96 é qualquer instrumento que você queira, certo? A página 96 é você que escolhe o instrumento que você vai pesquisar, certo? Dúvidas, a tia vai estar online, é só chamar. Beijo, fiquem com Deus e cuidem-se. E vou deixar registrado aqui no final da página o que a tia acabou de explicar aqui de uma forma resumida das atividades de hoje, certo? Grande beijo, fiquem com Deus.